Com o placar aberto, vamos conversar um pouco do que podemos esperar para o capítulo 315 de Blue Lock. Afinal de contas, capítulo pós-gol costuma ser um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de entendimento. Tanto para ver o que rolou, tanto para ver o que vai rolar. Porque a gente precisa conversar sobre esses camaradas da Nigéria, porque a gente tem dois caminhos. Ou eles vão começar a fazer alguma coisa, ou o Japão vai passar o carro. Já comenta logo de cara, o que vocês preferem? O Japão passando o carreto ou a Nigéria engrossando o couro pra cima do Japão? No mais, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo. Vamos continuar crescendo. Copa do Mundo, rapaziada. Era o arco que a gente tava tanto pedindo e o arco começou e já temos gol. Bátira marca 1 a 0 pro Japão num golaço, tá? Não é qualquer gol, é um golaço. Mas enfim... Tem mangás aí na descrição e se você quer saber onde eu leio os capítulos, tem aí no nosso Discord todos os links para vocês acompanharem. Rapaziada, vamos entender aqui primeiro o que eu acho que vai acontecer, que é algo relacionado a Izagi e ao Bátira, tá? Os dois vão conversar. Eu quero ver muito a parte analítica do Izagi, como é que ela vai funcionar. Por que eu falo isso? O Izagi, quando ele vai pra fora ver os jogos, ele não foi... no sentido de, tipo assim, à toa. Porque a habilidade analítica do Izagi, ela é melhor, ela é superior. Pra quem leu a novel do Izagi, já tá ligado nas capacidades analíticas do Izagi. E isso é o que me chama a atenção. Porque quando ele vai pra fora e vê tudo aquilo, ele tem um novo horizonte para entender tudo o que vai acontecer em campo e até mesmo neutralizar as coisas que podem rolar dentro de campo. Estilo de jogo, como é que neutraliza alguém que pula, como é que neutraliza alguém que chuta bem e por aí vai. Desde essas coisas mais elementares até a coisas mais complexas. E certamente, juntando não só o Izagi, mas como o próprio Karazu e Mikajireu, que o próprio Kuzo falou que eram jogadores que vão sim servir de pedra no sapato da Nigéria durante essa partida por conta dessas capacidades analíticas, vão auxiliar o Izagi. E tem um trabalho por trás do Jinpachi Ego, que é um maníaco, né? O Jinpachi Ego é um cara... tarado nessas informações, em táticas e tudo mais, que montou certamente um plano de jogo para os jogadores e passou tudo ali que os nigerianos são capazes de fazer, tanto que o Izagi mesmo ele fala sobre a ideia do Onaze, né? Essa ideia dessa capacidade que ele tem de rodar o campo todo, proporcionando talvez um pouco mais de descanso para os outros jogadores. Tudo isso vem à tona para a gente descobrir um pouco do que o Izagi precisa planejar para os próximos passos e até mesmo talvez o que os nigerianos vão precisar fazer. Afinal de contas, se ficar só nessa de tocar pro Onaze e deixar ele decidir, aí, irmão, esquece. Vai passar o carreto. E eu até tava falando em live esses dias aí, segunda-feira, sobre essa questão de, tipo assim, porque que a gente tem informação, só teve um jogo que um dos times não marcou, que acho que foi aquele 8 a 0 do time V contra o time Y, no primeiro jogo do Nagi no Blue Lock. Foi quando o Nagi foi pro gol, ele marcou 3 gols e ganhou do time do Nico. Foi o único jogo que um dos times não marcou. No mais, que a gente tem informação, acho que todos os jogos os dois times acabaram marcando. Vocês podem deixar nos comentários se tiver outro, tá? Mas uma coisa que seria interessante é fortalecer essa questão defensiva. Eu acredito que isso vai acontecer na Copa, principalmente por seleções ali onde tem os New Gens, o Lorenzo e o outro zagueiro, não sei se é na Itália ou em outro lugar, mas eu acredito que essas seleções podem acabar meio que passando com a defesa em branco, né, sem tomar gol, mas eu queria muito ver um jogo onde o Japão consiga isso, para exaltar de fato a parte defensiva do Japão, afinal de contas foi treinado isso, o Nico, o Aiko, o Ario, o próprio Gagamaru, dá essa moral para esses jogadores porque isso é bem interessante. E a gente fica nessa expectativa também dos nigerianos. Outra coisa que eu acho que pode acontecer nesse capítulo é um pouco do flashback do Bátira, né? É um pouco do treinamento do Bátira. Afinal de contas, o título, traduzido literalmente, é o título que é uma fala do Bátira. O que é isso? O Bátira ele sempre acaba meio que questionando essas paradas aí, principalmente quando vê o Shidou peladão treinando.
É, rapaziada, é complicado. O Batman ficou maluco. Mas enfim, o Batman ele pode meio que acabar tendo esse flashback do treinamento dele. Afinal, a gente pode ver um pouco de como que o Batman evoluiu, né? No sentido de o estilo de driblar dele. O estilo de driblar dele eram dribles talvez mais curtos, onde ele focava em vencer o adversário, não só ultrapassar o adversário. Agora, o Batman não só driblou os adversários, mas ele ultrapassou o adversário. Porque, por exemplo, ele optou forçar a passagem no meio onde estava o Izag e o Rin, onde os adversários não conseguiriam chegar. Então tudo isso, acredito eu, que pode ter frutos do treinamento dele com aquelas crianças ali daquele jardim de infância que o ego destinou ele pro treinamento dele antes da Copa do Mundo. Tudo isso pode meio que ter melhorado as capacidades dele. Agora vamos falar um pouquinho da Nigéria, né? Afinal de contas, pô, eu botei um hype na Nigéria, o meu hype foi exclusivamente por conta da aparência. Eu achei os caras da hora, eu achei a aparência deles interessante e eu queria ver algo focado meio que nesse hype, né? Esse hype da aparência dele passasse pra jogo. Mas por enquanto, rapaziada, se a gente ficar nessa ideia de tipo assim, toca pro Onazi e deixa que ele resolve, não vai ter jogo, rapaziada. Principalmente com essas cabeças pensantes que o Bullock tem, que é Oliver Aiko, Cara Azul, o Nico, o Ureu, o Izag. Esses caras pensando e a Nigéria só ter isso, acabou, não tem jogo. E certamente vem aquela expectativa, pô, será que aquela ideia do time nigeriano ser campeão africano é pro time sub-20 ou é pro time profissional? Porque vocês fizeram esse questionamento, e é um questionamento bem interessante que eu não tinha pensado sobre isso. Eu acredito que seja sobre o time sub-20, tá? Mas vale sim essa dúvida, esse questionamento, essa pulga atrás da orelha. E certamente eu boto expectativa em um camarada que é o Kuzo. Afinal de contas, ele é 10 e faixa. Pra quem entende de futebol sabe que 10 e faixa é o cara mais pica de todos. O Kuzo ele vai ter certa liberdade por conta do que o Onazi faz. Só que o que ele vai usar quando ele tem essa liberdade? Porque se ele usar essa liberdade pra ficar tocando pro Onazi, irmão, esquece. O Kuzo, nós já vimos que ele tem um bom drible, que ele tem a questão de manter a distância do adversário usando as mãos, igual o Cara Azul faz. Ele tem ali um porte físico elevado, afinal de contas é o que o Aiko falou que os nigerianos têm. Essas capacidades físicas pra executar passe, drible e tudo mais. Tudo isso pesa, cara. Tudo isso a gente tem que botar na balança pra meio que, pô, o que esses caras vão ser capazes de fazer? E aí vem a evolução. Muita gente pergunta, será que vai ter MetaVision? Vai ter outra Vision pro time nigeriano? Eu acredito, cara, que o Kuzo ele vai ter MetaVision e o Onazi ele vai ter Predator Eye. Aí, eu acredito que eles já tenham, tá? Eles só vão precisar despertar isso. A questão é como vem esse despertar no sentido, tipo assim, usar. Não é despertar, é usar isso mesmo, né? E aí vem a parte do Kuzo. O Kuzo ele vai precisar se virar no sentido, tipo assim, eu preciso arrumar outra alternativa que vá além do Onazi. Tem o Belo, o Obuabona talvez, porque o Obuabona é zagueiro. Será que eles vão tentar um escanteio pro Obuabona? Afinal de contas, o Obuabona é alto. Será que ele não tem alguma coisa? O Belo, e aí? O Belo não pode ser uma válvula de escape? Esse maluco não é driblador? Eu ainda acho que o Belo tem alguma coisa, tá? Eu ainda acho que o Belo tem alguma coisa relacionada a ponto cego, alguma coisa assim. Eu não acho que é só drible, não. Acho que o drible é o forte dele, mas ele tem outras capacidades também. O Kuzo ele vai ter que ser criativo, e o Kuzo ele é criativo. Nos capítulos onde nós vimos ele pensando, o Kaneshiro passou isso narrativamente pra gente, nós vimos que o Kuzo ele tá entendendo o jogo, ele tá entendendo o que o Bullock tá fazendo, e aí cabe ele como capitão e também talvez mente pensante como camisa 10, executar talvez um plano diferente e falar pros jogadores, ó, tá acontecendo isso e a gente precisa fazer isso, vamos tentar? E aí é do futebol, dá certo ou dá errado, beleza? Galerinha, previsão, mais troca de ideia aqui com vocês, um videozinho mais curto, comenta aí embaixo as suas expectativas e segue. Fui!